Shalom, shalom, tudo bem? Como é que vocês estão, meus amados irmãos e irmãs? Eu quero primeiro glorificar o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês que tem mandado mensagens de encorajamento para nós, tem nos sustentado em oração, nos sustentado com suas finanças. Glória a Deus, obrigado, Senhor, por tocar o coração de cada um dos nossos irmãos e irmãs que oram, que intercedem por nós, porque, uau, as mensagens de encorajamento, as mensagens de oração que nós temos recebido, que bênção, que bom poder contar e saber que vocês estão orando por nós, intercedendo por nós. Isso é tremendo e temos que glorificar o nome do Senhor, né, pela vida de cada um de vocês. Saibam que nós estamos aqui também retribuindo as orações, orando por vocês, intercedendo pelo Brasil, intercedendo pelas nações, por todos os brasileiros nas nações, que há muitos brasileiros em cada nação desse mundo. Há um brasileirinho lá, fincando o pé, fincando a sua bandeira, né? E orando, intercedendo e clamando pelo nome do Senhor, nosso Senhor Jesus, Yeshua, o Mashiach de Israel. Amém? Hoje eu quero abordar aqui com vocês um tema que é muito importante para todos, né? Nós estamos à véspera das festas de outono e agora acabou de se finalizar as férias de verão. O ano letivo escolar iniciou agora em setembro, dia 1º de setembro. Então eu queria compartilhar alguns dados com vocês com relação ao Covid-19, né? Essa pandemia que tem nos afastado e, por outro lado, nos aproximado, né, mais do Senhor, porque o Senhor permite coisas para que nós possamos nos arrepender, que nós possamos nos humilhar, que nós possamos nos ajoelhar e clamar por Ele, porque Ele é a salvação, só Ele é a provisão, só Ele pode nos dar o amor que nós precisamos todos os dias para viver o pão nosso de cada dia. É isso que nós temos a aprender a viver, né? A expectativa no pão de cada dia. Qual é a porção que o Senhor tem hoje para nós? Pai, em nome de Yeshua, Senhor, eu quero colocar diante de Ti essa gravação, esse vídeo, as coisas que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar com os irmãos, com as irmãs. Encha-me com o Teu poder, com a Tua glória, com o Teu Espírito, que seja o Senhor falando através de mim. E não algo do desejo da minha alma, mas que o Senhor esteja falando através de mim. Pai amado, Pai querido, eu Te agradeço, Senhor, por todos os meus irmãos e irmãs que intercedem por nós. E continue, Senhor, tocando os corações de cada um de nós, para que nós possamos cumprir o Seu desejo, estarmos no centro da Sua vontade, entendermos os propósitos bíblicos para cada estação e para cada tempo. Em nome de Yeshua. Amém? Queridos, aqui em Israel, antes de iniciar o ano letivo, agora, dia 1º de setembro, houve um pico, um alto índice de contágio e contaminação por essa cepa delta, né, que está invadindo aí algumas nações, inclusive aqui em Israel. E esse pico ele é muito determinante para os passos futuros que o governo vai ter que dar com relação às festas, com relação à abertura para o turismo e para todas as coisas. Eu quero trazer alguns dados para vocês, só para que vocês tenham uma ideia do que está acontecendo aqui em Israel. Amém? 10.947 israelenses foram diagnosticados com Covid-19. Um novo recorde israelense durante a pandemia. A alta anterior foi fixada em 18 de janeiro e durante a terceira onda do vírus, quando 10.118 testaram positivo. A taxa também permaneceu elevada de 7,61%. Observe,
Um terço, 33% dos casos diagnosticados são em crianças de 3 a 11 anos, justamente a faixa etária dos nossos filhos. Um dia antes do início do ano escolar, em 1º de setembro, cerca de 91 mil crianças estão em quarentena, incluindo 35.508 casos ativos. Além disso, mais 308 professores testaram positivo. Uau! Isso nos assusta, né? Nos impacta, principalmente por causa das crianças, né? Aqui em Israel e na maioria das nações, as crianças abaixo de 12 anos ainda não podem ser vacinadas, ainda estão sendo concluídos os testes, as etapas não podem ser queimadas, né? Os testes têm que ser feitos e assim que estiver tudo ok, tudo em ordem, as crianças abaixo de 12 anos poderão ser vacinadas também. Mas veja só o alto índice de contaminação dessas crianças, né? E por quê? Porque as pessoas não estão respeitando, não estão usando máscara, não estão se vacinando. Há muitas pessoas que ainda são contra a vacina. Não é o meu caso. Eu entendo biblicamente e entendo por princípios judaicos que nós devemos cultivar a vida. A Bíblia inteira, ela fala da vida. Não da morte, mas da vida. E Yeshua resgatou a chave da morte, ele resgatou a morte na cruz, por mim, por você, por todos nós, para que nós possamos ter vida de qualidade. O Senhor quer nos dar vida de qualidade. Agora, Satanás, esse sim, ele quer nos dar a morte, quer nos trazer morte. Eu creio que o Senhor permitiu que essa pandemia tomasse conta do mundo. Por quê? Para que as igrejas, as pessoas, aqueles que não creem ainda e os que já creem, pudessem realmente buscar a face do Senhor. Buscar a face do Senhor. Mas ao momento que Ele permitiu isso, que houvesse essa pandemia, para que as pessoas pudessem voltar aos princípios bíblicos, buscar o Senhor de todo o coração e todo o entendimento, Ele também liberou a cura, porque o Senhor, Ele permite a doença, mas quando Ele permite a doença, Ele também libera a cura para essa doença. O judaísmo tem um princípio conhecido como Pikuah Nefesh, que significa literalmente cuidar da alma, mas seu significado essencial é a preservação da vida. Substitui todas as outras regras ou princípios. Salvar uma vida é salvar o mundo. Isso é um princípio judaico que deveria ser aplicado a todos. A todos. E quando e como a gente vê esse princípio aplicado por Yeshua na Bíblia, no Novo Testamento? É quando Yeshua confronta os líderes religiosos sobre como guardar o dia do Shabat, o dia do sábado. Os líderes perguntam a ele: é lícito curar no sábado? Ele lhes diz: se algum de vós tiver uma ovelha e ela cair numa cova no sábado, não queres agarrá-la e retirá-la? Quanto mais valioso é o homem do que uma ovelha. Portanto, é lícito fazer o bem no sábado. E ele curou o homem. Amados, são princípios. Não é a
palavra é clara, não é se você deve guardar o sábado, não guardar o sábado, isso você deve orar e cada um deve ter o seu encontro com o Senhor para ter um entendimento sobre isso. Mas como guardar o sábado? Como? Pikuah Nefesh é um princípio de vida. Você não vai deixar de salvar uma vida, tanto física quanto espiritual, por causa das regras estabelecidas na Torá, no Antigo Testamento. Porque o Senhor quer a vida em abundância. Acredito que podemos ser um instrumento de misericórdia de Deus, assim como os pesquisadores e profissionais farmacêuticos que criaram a vacina e as muitas mãos que as entregaram a nós. Yeshua se identificou como um grande médico quando foi criticado por conviver com indesejáveis sociais e cobradores de impostos. Não são os sãos que precisam de médico, mas os enfermos. Marcos 2,17. Amados, Yeshua sempre andou entre os enfermos para curar. E o Senhor tem capacitado os homens que trabalham na área farmacêutica, os médicos, os pesquisadores, para desenvolver a cura. Não só para o Covid, mas para tantas doenças que nós já vimos. Sabe? Eu, quando era criança, tinha uma doença chamada meningite. E ela veio de uma forma avassaladora. E foi se criada a vacina contra a meningite. Hoje as crianças tomam vacina contra a meningite. A poliomielite, que foi erradicada. A poliomielite. Por causa de uma vacina. Sarampo, cachumba, coqueluche. Quantas vacinas nós não tomamos na nossa vida? Quanta cura já nos foi concebido através da vacina. Agora, não deem ouvidos a essas teorias da conspiração. Porque são teorias de conspiração. As pessoas citam o Apocalipse assim, como se fossem expert. O Apocalipse é um livro tão difícil do nosso conhecimento, do nosso entendimento, porque ele ainda está para acontecer. Bem como o livro de Daniel, porque se não estiver alinhado Apocalipse com o livro de Daniel, nada vale. Então posso te garantir que não é a hora ainda. Vai chegar o tempo, ele está bem próximo. Todos nós sabemos que está próximo. As coisas estão se movendo para o retorno de Yeshua, mas não é agora. Ainda não é agora. No Antigo Testamento, o profeta Ezequiel ensinou que: assim diz o Senhor, ai de vocês, pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Vocês não fortalecem os fracos, nem curam os enfermos, nem amarram ou ligam ou enfaixam os feridos. Ezequiel 34. Isso reforçado por Yeshua na parábola do bom samaritano. Olha Yeshua mais uma vez nos ensinando. Yeshua deu um exemplo de como devemos tratar os nossos vizinhos, quando descreveu como um samaritano encontrou o viajante meio morto na estrada e curou suas feridas. Um sacerdote e um levita passaram primeiro pelo viajante e o ignoraram seu sofrimento, cruzando para o outro lado da estrada. Mas foi um samaritano que Yeshua identificou como um verdadeiro vizinho, porque se importou com o estranho. Naquela época, judeus e samaritanos não se falavam.
não se falavam. Judeus, todos são israelenses. Mas os judeus são aqueles que habitavam em Jerusalém, da tribo de Judá, e os samaritanos em Samaria, na Galiléia, na região do Vale do Jordão. E eles não se falavam. Mas o samaritano, né? Aquela pessoa que não conhece, não sabe nem quem é que está ali, não se importa se ele é um judeu, o que ele é. Ele estendeu a mão ao homem e o ajudou e salvou a sua vida. Alguns cristãos podem analisar as Escrituras para encontrar objeções estreitas a tomar a vacina Covid-19. Mas a ordem abrangente do Nosso Senhor é inconfundível. Nossas nações devem ser conduzidas por nosso amor a Deus e aos outros. Quando questionado qual era o grande mandamento da lei, Yeshua respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a Torá e os profetas. Mateus 22, 36 a 40. Amar o teu próximo como a si mesmo. Como é que nós vamos amar o meu próximo? Não usando máscara? Nós precisamos morrer para o nosso eu. Você está amando o próximo não usando máscara em lugares fechados, ou em lugares com muitas pessoas em torno, mesmo que sejam abertos? Se você está se amando, você está se expondo a um vírus, você está se amando, você está dando permissão, legalismo para Satanás. Toda vez que você dá legalismo e permissão para Satanás, ele age na sua vida. E o pior, nessa questão do vírus, você vai contaminar outras pessoas, ou ser contaminado por outras pessoas. O cristianismo veio ao mundo como a religião da cura. Sim, a pandemia nos forçou a enfrentar coisas que a maioria nunca experimentou. Muitos empregos perdidos, nossas liberdades foram restringidas, não podíamos viajar ou comparecer a eventos. O único verdadeiro milagre em tudo isso foi o rápido desenvolvimento de vacinas eficazes. Potencialmente, milhões de vidas serão salvas. Não deveríamos participar de um programa que salva vidas? Isso é o mínimo que nós podemos fazer. Gente, o Senhor é claro na palavra. Entendam a palavra. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós pedimos: Senhor, perdoa-nos o nosso pecado, na medida que nós perdoamos o pecado dos outros. Que medida você está perdoando o pecado dos outros? Como você quer que o Senhor perdoe o seu pecado? Você está perdoando os seus irmãos? Está perdoando o seu chefe no trabalho? Está perdoando o seu pastor, sua irmã na congregação? Teus filhos? Teus pais? Esse princípio se aplica para a vida. Se você não se amar, se você não se arrepender, não se humilhar perante o Senhor, porque é para isso que veio essa pandemia, para gerar arrependimento verdadeiro, aquele arrependimento profundo, que gera vida, que só o arrependimento gera vida. O perdão liberado com o arrependimento verdadeiro gera vida. Cuidar de si
e cuidar daqueles que estão em torno de você gera vida. Aqui em Israel eu tomei a 3ª dose da vacina já contra a cepa delta. Graças a Deus, eu e minha esposa estamos vacinados. Meus filhos, como eu já falei, estão abaixo dessa faixa etária de 12 anos. Todos eles testaram para Covid para ir para a escola no dia 1º. Todos eles testaram negativo. Nós fizemos aquele exame sorológico também para ver se havia imunidade, se eles já haviam pegado o Covid e tinham criado alguns anticorpos. Todos eles não tinham nada. Nada. Porque nós respeitamos os nossos vizinhos, nós respeitamos nossos irmãos, nós respeitamos meus filhos. Nós tomamos todas as precauções durante quase 2 anos que essa pandemia vem, 1 ano e meio. Já indo para o 2º ano, e ainda não está uma coisa ainda definida. Amado, respeite seus filhos, respeite seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe. Cuide-se, perdoe, seja humilde. O orgulho dos homens tem feito coisas muito ruins para todos nós. O orgulho dos pastores de Israel, que pensam só em si e não cuidam do seu rebanho. Se nós não cuidarmos do rebanho, amanhã nós não vamos ter rebanho para cuidar. Não sejam hipócritas. Tenho visto pesquisas da Universidade de Oxford, na Inglaterra, com relação ao Covid e fake news. Os pesquisadores estão afirmando que é mais difícil combater as fake news do que combater o Covid. Se os médicos não tivessem a certeza que a vacina ia ser uma coisa boa para a população, eles iam se posicionar e o governo ia ter que ouvir o conselho médico. Então essas pessoas que são contra estão espalhando falsas notícias, tentadas por quem? Por Satanás. Só existe um lado do muro onde nós podemos estar. De um lado está Satanás, do outro está o Senhor. Nós temos que estar do lado do Senhor. Aquele que está em cima do muro, não sei, estou esperando. Esperando o quê? Satanás. Em cima do muro pertence a Satanás. Me desculpa, mãe. Minha irmã. O Senhor ainda não falou claramente com isso. Leia as Escrituras. Estude a respeito. Mas estude profundo. No hebraico, no grego. Entenda. Estude junto com outras pessoas para poder discutir e chegar a um entendimento de cada porção que o Senhor tem para nós. Aproveitando essa deixa de estudar as Escrituras, eu quero entrar no tema das festas de outono e nós vamos olhar nas Escrituras exatamente o que o Senhor fala em hebraico com relação a essa festa, a primeira festa de outono, que é Yom Teruah, que muitos chamam erroneamente de Rosh Hashanah, cabeça do ano. Do mesmo jeito que a igreja ainda cultua princípios romanos, o judaísmo também cultua princípios babilônicos, que foram pervertidos e distorcidos da Bíblia, da palavra do Senhor ao longo dos tempos. Este ano, Yom Teruah, Dia das Trombetas, vai ser exatamente do pôr do sol do dia 6 de setembro até o pôr do sol do dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Oh, aleluia, glória a Deus, Yom Teruah, toquem suas trombetas, protestem a favor da vida, Orem um pelos outros, é o momento. Dia 7 de setembro vão ter várias reuniões no Brasil. Se posicione.
a favor da vida. Yom Kippur, que é o dia da expiação, é do pôr do sol do dia 15 de setembro ao pôr do sol do dia 16 de setembro. E Sukkot, que é tabernáculos, do pôr do sol do dia 20 de setembro ao pôr do sol do dia 27 de setembro. A Páscoa foi instituída pelo Senhor e só tem uma, que é no Êxodo, na saída do povo hebreu do Egito. Não existem duas Páscoas. Essa segunda Páscoa instituída pela Igreja Romana Católica, ela não existe. Ela não está na Bíblia. Ela não pertence à palavra do Senhor. Então só existe uma Páscoa. E eu quero ler para vocês a instituição da Páscoa, que está lá em Êxodo 12, mas em hebraico, para que vocês entendam os princípios. HaChodesh Hazeh Lachen Rosh HaChodashim Rishon Hu Lachen Lechodesh HaShanah. A tradução: este mês será o cabeça dos meses, ou será o primeiro mês do ano. Rosh Hashanah, cabeça do ano. Isso é quando, gente? Em Aviv, na primavera, que antecede Pêssar. Leiam todo o Êxodo 12 para que vocês possam entender o contexto, o início do ano. Ah, mas o ano civil em Israel é 2021. As aulas iniciaram dia 1º de setembro. Quando você assina um cheque aqui em Israel, você coloca a data do ano civil mundial. Você faz um contrato, você coloca essa data. Não deixes enganar. Amém? Lá em Levítico 23, deixa claro o que é o Yom Teruah. Yom Teruah é o dia das trombetas. E disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no 7º mês, o 1º do mês, Yom Teruah, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas, santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas trareis ofertas queimadas ao Senhor. Ofertas ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, vamos orar ao Senhor, vamos levar as nossas ofertas ao Senhor pela vida, pela clareza, que o Espírito traga revelação de todas as coisas que o Senhor tem para nós, em cada estação. Do dia 1º de Elul, que é o 6º mês no calendário bíblico, até 10 de Tishrei, que é Yom Kippur, o 7º mês no calendário bíblico, Tishrei no calendário bíblico, é um tempo de Teshuvah. Teshuvah quer dizer arrependimento. São 40 dias em que o povo de Israel busca arrependimento diante do Senhor. Um preparo para o dia de Yom Kippur. Na tradição judaica, o arrependimento é chamado Teshuvah, uma palavra hebraica traduzida como retornar. Uma das palavras hebraicas para o pecado é het, que em hebraico significa extraviar. Assim, a ideia de arrependimento no pensamento judaico é um retorno ao caminho da retidão. Arrependimento, retornar ao caminho. O caminho do Senhor é estreito, não é largo. A porta é estreita. Arrependimento, arrependam-se, arrependam-se. É isso que o Senhor vem tratando conosco em todo esse tempo, arrependam-se.
A igreja tem que se arrepender, os crentes têm que se arrepender, aqueles que não creem em Yeshua, em Jesus, ainda tem que se arrepender, porque só Ele é o nosso Senhor e Salvador. O dia de Yom Kippur, que é o dia da expiação, diz assim lá em Levíticos 23, 29 a 32. Porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei no meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, o estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Em todas as vossas moradas é sábado de descanso solene. Então afligireis a vossa alma, e aos 9 do mês, de uma tarde a outra, celebrareis o vosso sábado. Sábado, princípio de sábado, de Shabat, se você buscar lá em Levíticos 23, você vai ver lá as festas do Senhor, porque as festas não são festas judaicas, fique bem claro isso, as festas são do Senhor e para o Senhor. O sábado foi instituído na criação do mundo, ele é o 7º dia. No 7º dia o Senhor contemplou a criação e descansou. Antes mesmo de haver religiões, antes mesmo do pecado entrar através de Eva e Adão. Então lá em Levíticos, o que fala sobre os sábados? Santa convocação. Então sempre que vocês verem que esse dia é uma santa convocação, é um Shabat, é um sábado, porque o Senhor quer ter um encontro conosco nesses dias. Ele marcou, essas datas estão definidas no calendário bíblico, dentro da Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, está escrito. E se está lá, marcado esse encontro com o Senhor, nós devemos nos encontrar com Ele. Amém? Sucote, ou tabernáculos. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias desse mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. O primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias ofereceis ofertas queimadas ao Senhor, e no dia 8º tereis santa convocação, oferecendo ofertas queimadas ao Senhor. É uma reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Levítico 23, 33 a 36. Amados, essas são as festas de outono. As festas de outono que têm um significado profético, porque Yom Teruah, o toque das trombetas, é quando há o anúncio. Olha, presta atenção! E quem não estiver atento, quem não estiver com as suas botijas cheias de óleo, quem não estiver em santidade, quem não estiver prestando atenção e não ouvir as trombetas do Senhor, quando Yeshua chegar, você vai estar com o seu óleo vazio, sua botija vazia de óleo, você não vai ter óleo. Quando o noivo vier, Yom Kippur é a vinda profética do Senhor, é o dia do juízo, quando Ele tocará os pés no Monte das Oliveiras, e todo Israel, porque assim está escrito, todo Israel será salvo, porque todo olho verá e todo joelho se dobrará ao nome de Yeshua, o Mashiach, porque Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Antes mesmo da fundação do mundo, Ele é o Senhor. Amém? Yom Kippur. É o
preparo para o noivado, porque o Senhor vem, Yom Teruah, o anúncio, ele vem e aí tem o noivado, a grande festa, a celebração do Senhor junto com a sua noiva. Meu amado, se a noiva não estiver aqui para celebrar com o Senhor, se você não estiver pronta, você vai perder a festa. Mas ainda vai ter a oportunidade de estar na presença do Senhor, porque Ele não nos desampara em momento algum. Amém? Nesse tempo, o Senhor tem falado muito conosco, nos nossos turnos de oração, enquanto a gente tem buscado a presença dEle, sobre essa questão de se arrependa, se humilhe. Ele tem trazido uma palavra para a gente que tem sido rema para mim, e eu tenho ministrado e abençoado muitas pessoas através dessa palavra que está em 1 Pedro capítulo 5, de 5 a 11. A palavra diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Yeshua o Messias vos chamou à eterna glória, depois de teres sofrido por pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, aqui em Israel, eu não me permito que as coisas aqui virem paisagem, que eu passe indiferente. Quando estou em Jerusalém, passando pelas ruas da cidade, ou na Galiléia, em Cafarnaum, ou no deserto de Judá, Nazaré, por onde o Senhor passou, nós não podemos ser indiferentes aqui. Muitas pessoas são indiferentes, passam pelo aquilo, muitos crentes são indiferentes. Mas eu não posso tirar do meu coração tudo o que Ele sofreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. Tudo que Ele levou com Ele naquela cruz, pela minha vida, pela sua vida, para que a gente tivesse vida. E o que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com a sua vida? Você está jogando ela fora? Você está deixando a morte se apoderar dela? Porque Satanás está ao derredor como um leão querendo te consumir. Querendo que você acredite em fake news. Querendo que você abra a mão da sua vida. Se você não estiver disposto a viver para lutar, a se amar para poder amar teu filho, teu pai, tua mãe, teus irmãos, teu vizinho, não se deixe enganar por Satanás, irmãos. É o que eu peço e que eu clamo a todos vocês nesta hora. Pai, em nome de Yeshua, Senhor, que venha o teu reino sobre nós, Pai. Encha-nos com o teu Espírito, Senhor. Nos dê sabedoria para cada um de nós podemos decidir e definir o nosso caminho perante a Ti, Senhor.
que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito, Senhor. Pois o Senhor é a única salvação, o Senhor é o nosso Redentor e a nossa vida está entregue em Suas mãos. Em nome de Yeshua, Senhor, continue nos capacitando, nos enchendo, nos dando graça e misericórdia. Que venha Teu reino sobre nós nessa noite. Em nome de Yeshua. Amém? Shalom, shalom. Que Deus abençoe vocês. A minha vida está entregue ao Senhor. Não há nada que aconteça comigo que Ele não permita que aconteça. Mas nós temos que ser prudentes e diligentes. Amém? É isso que a palavra de Deus nos ensina. Que Deus abençoe a todos, direto das montanhas de Judá, direto de Jerusalém, direto de Israel. Shalom, shalom.